Quantas vezes uma mulher já ouviu que não era suficiente, que o sonho dela era grande demais, improvável demais, impossível demais? E quando esse sonho envolve gerar vida, a dor é ainda mais profunda, porque não é só sobre engravidar, é sobre se sentir inteira, escolhida, capaz. Ela escutou o que muitas escutam: você nunca será mãe. Frio, cortante, final. Mas o que ninguém sabia é que, mesmo ferida, ela carregava algo que nem os laudos podiam prever. Fé, uma fé teimosa, que sangra, mas não morre. Essa história é para você que já chorou em silêncio no banheiro depois de mais um teste negativo. Para quem sentiu inveja escondida ao ver uma barriga crescendo na fila do mercado. Para a mulher que engole o choro no Natal, quando a família pergunta: e os filhos para quando? É para você que já se sentiu menos mulher por não ter conseguido ainda, ou por ter sido chamada de seca, de azarada, de amaldiçoada. Essa história é sua porque ela também ouviu tudo isso e escolheu continuar. E o mais bonito: não foi a gravidez que a fez mãe, foi o amor, a coragem de recomeçar, a decisão de não se deixar definir pela esterilidade ou pelo julgamento dos outros. A maternidade dela começou no coração, e quando ninguém mais acreditava, ela acreditou. Então, o milagre aconteceu de um jeito que ninguém esperava, nem ela. Porque é assim que Deus age quando encontra uma mulher disposta a caminhar, mesmo sem garantias. Você está prestes a conhecer uma história de superação, renascimento e força feminina. Uma jornada marcada por dor emocional, sim, mas também por fé ativa, autocuidado e empoderamento. Uma história real como a sua, que começa com a humilhação de uma sentença cruel e termina com a vida brotando onde diziam que era estéril. Mas atenção, essa história não tem um final previsível, porque o milagre aqui não foi só o bebê, foi tudo o que ela se tornou no processo. E isso ninguém mais pode tirar dela. Ela entrou naquele consultório cheia de esperança, mas saiu de lá com o coração em ruínas. As palavras do médico ecoavam em sua mente como uma sentença fria. Você nunca será mãe. Ninguém estava preparado para segurar sua mão naquele instante. Era como se o chão tivesse desaparecido e ela estivesse flutuando no vazio. A dor emocional não se limitava ao diagnóstico. Era o sonho de uma vida inteira sendo arrancado. Doía mais do que qualquer ferida física, porque cortava direto na alma. E ali começava a luta invisível de uma mulher que teria que renascer de um luto que poucos enxergariam. Ela se sentia invadida por um silêncio ensurdecedor. As lágrimas não desciam de imediato, porque o choque anestesiava tudo. Era como se o corpo não soubesse como reagir àquela violência invisível. Durante dias, ela evitou olhar para si no espelho. Começou a se perguntar se era suficiente como mulher, como esposa, como ser humano. A fé, que antes era um porto seguro, parecia distante. Ela tentava encontrar respostas, mas o vazio respondia com mais silêncio. E, no fundo, algo nela começava a gritar por um recomeço, mesmo que ela ainda não soubesse. A cada nova madrugada insone, ela revivia a frase com detalhes, a entonação, o semblante sério do médico, a frieza do ambiente. As paredes do quarto pareciam mais estreitas, sufocantes. Era uma espécie de luto sem velório, sem flores, sem despedida. A única coisa que morria ali era a esperança, ou ao menos a antiga forma dela existir. Às vezes tentava orar, mas sentia-se indigna de pedir. Carregava no peito uma culpa que não era sua, mas que parecia colada à pele. Ela queria ser forte, mas até isso parecia fora de alcance naquele momento. Começaram os convites de chá, de bebê, os anúncios de gravidez nas redes sociais, os comentários: quando é que vai ser sua vez? Ela sorria por fora e sangrava por dentro. As palavras alheias eram facas, mesmo que ditas com carinho.
Era difícil explicar o que estava sentindo, porque parecia que ninguém entenderia. Afinal, não era um câncer, não era uma perda de alguém que viveu, mas era a perda de alguém que ela sempre sonhou em conhecer. Essa dor calada é a que mais maltrata, a que não tem nome nem lugar. Era preciso força para continuar, mais que força. Em meio a tudo isso, ela começou a se isolar. Os encontros com amigas grávidas se tornaram raros. Ela evitava olhar vitrines de roupas de bebê. Às vezes, culpava o próprio corpo por não funcionar direito. A autoestima despencou. A mulher que antes se via com olhos de amor, agora se olhava com julgamento. A autoconfiança se desfez em cacos, e a alma foi se fechando como uma concha. Era difícil imaginar um futuro diferente. Mas mesmo na escuridão mais densa, a centelha da fé nunca apaga por completo. Às vezes, ela apenas se esconde em silêncio. Ela passou a viver num ciclo de autopreservação. Fingir que estava tudo bem era mais fácil do que explicar a dor. As pessoas pararam de perguntar, como se o tempo tivesse curado tudo. Mas a verdade é que o tempo só maquilou o que ainda latejava. E enquanto todos seguiam suas vidas, ela seguia lutando internamente para se manter de pé. Até que um dia, sozinha, ela murmurou uma frase que mudaria tudo. Se eu não posso gerar um filho, então preciso me gerar de novo. Foi ali que, sem perceber, ela deu o primeiro passo para o seu renascimento. Essa frase virou uma semente no solo seco do coração, ainda sem força para florescer, mas pronta para ser regada. Começou pequena, uma mudança de pensamento, uma oração sussurrada, um gesto de autocuidado. Porque às vezes o recomeço começa assim mesmo, tímido, imperceptível, quase invisível. Ela ainda não sabia como, nem quando, nem se conseguiria, mas algo nela queria viver diferente. E é aí que a história dela começa a mudar, mesmo sem ela notar. Porque toda mulher, antes de um milagre, vive um chamado silencioso à transformação. Ela passou a viver um luto que ninguém vê, mas que dói como uma perda real. Um luto sem enterro, sem flores, sem despedida. O que morria ali era o sonho de amamentar, de ver o teste positivo, de ouvir o primeiro choro. Um luto que a fazia se encolher diante de perguntas inocentes, mas cruéis. Como explicar esse vazio para quem nunca passou por ele? Como contar que sua dor era a ausência de algo que nunca existiu, mas era real dentro dela desde menina? Era uma dor sem espaço, sem nome, sem abraço. As cobranças sociais só aumentavam. Você está esperando o quê? Diziam. Você precisa correr, seu relógio biológico está passando, insistiam, como se ela não soubesse, como se já não doesse demais. Ela sorria, disfarçava, trocava de assunto, mas por dentro cada palavra era como um punhal. Ela não queria parecer fraca, então fingia força. Se tornava espectadora da vida das outras, vendo amigas engravidarem uma a uma. A alegria pelas conquistas alheias era real, mas misturada com um gosto amargo de solidão. Esse luto silencioso afetava tudo. O casamento, o trabalho, a forma como ela se via. Sentia-se inadequada, como se tivesse falhado em algo que a sociedade esperava dela. E ninguém falava sobre isso. Não havia grupos de apoio, não havia espaço para essa dor nos almoços de família. Então, ela guardava tudo dentro de si, empilhando sentimentos como quem guarda cartas antigas, sabendo que uma hora poderiam desabar. Mas ainda assim, ela levantava todos os dias, passava batom, cumpria tarefas. Porque mulheres fortes fazem isso mesmo sangrando. Em momentos de solitude, ela se perguntava, será que sou menos mulher por não gerar um filho? Era um questionamento cruel, mas verdadeiro. Afinal, desde pequena foi ensinada que maternidade era sinônimo de realização feminina. E quando essa realidade parecia negada, tudo em sua identidade entrava em crise.
A fé oscilava. Ora acreditava num plano maior. Ora se revoltava com Deus. Chorava e depois pedia desculpas por ter chorado. Mas mesmo nessa confusão emocional, um fio de esperança seguia pulsando, tímido, mas presente. Foi nesse ponto que ela começou a olhar para dentro, não com acusação, mas com vontade de entender o que tanto doía. E percebeu que a ferida da alma precisava ser acolhida, não ignorada. Que não bastava seguir em frente fingindo que nada aconteceu. Era preciso voltar às ruínas e reconstruir com cuidado, com amor, com paciência. Porque o recomeço verdadeiro exige esse mergulho. E não existe cura sem encarar a dor de frente. Foi ali, no fundo do poço, que ela começou a escutar a si mesma pela primeira vez em muito tempo. Começou a escrever, primeiramente em segredo, depois com coragem. Diários, orações, cartas que nunca enviaria. Era sua forma de libertar a dor que sufocava. Foi entendendo que não estava sozinha, mesmo sentindo-se assim. Descobriu relatos de outras mulheres, histórias semelhantes, ecos da sua alma em vozes desconhecidas. Aquilo trouxe alívio, trouxe simpatia, trouxe força. E com o tempo passou a desejar mais que sobreviver. Ela queria viver com propósito. Mesmo sem respostas, ela queria ressignificar a dor. Foi nesse momento de escuta interna que ela decidiu buscar ajuda. Entrou em contato com uma terapeuta, começou a terapia. Ali, sem julgamentos, ela pode ser vulnerável. Pela primeira vez em anos, chorou com liberdade. E naquele espaço seguro, aprendeu que não era fraca por sentir, mas corajosa por enfrentar. A fé começou a voltar, não como fórmula mágica, mas como esperança real. Ela começava a se permitir recomeçar. E com o coração aos poucos, mais leve, surgiu uma nova pergunta. E se eu puder ser mãe de outro jeito? A decisão de recomeçar não veio como um raio de luz, mas como um sopro insistente que a fez buscar algo além da dor. Ela já estava cansada de lutar sozinha, então se permitiu pedir ajuda. Voltou a frequentar um grupo de oração, não como antes, mas com um coração quebrado e sincero. E foi ali, entre lágrimas e silêncio, que ela ouviu algo que não vinha de fora, mas de dentro. Você ainda é mulher inteira. Aquilo mexeu com tudo. Ela chorou, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, a fé não parecia cobrança, mas abraço. Começou também a cuidar da mente. Iniciou a terapia com o coração desconfiado, mas disposta a tentar. Cada sessão era como tirar um espinho da alma. Descobriu quantas feridas antigas ainda doíam, abandono na infância, palavras duras que ouviu de mulheres da família, medos que nunca teve coragem de nomear. Aos poucos, foi aprendendo a respeitar sua história. Não era sobre esquecer a dor, mas sobre dar um novo significado a ela. Era um processo lento, mas necessário. E cada pequena cura abria espaço para mais vida. No meio dessa jornada, ela percebeu algo importante. Sua identidade não estava atrelada à capacidade de gerar. Ela era filha, irmã, mulher, ser humano, com ou sem útero fértil. E isso mudou tudo. Começou a se ver com outros olhos, menos críticos, mais compassivos. Passou a separar quem ela era da dor que carregava. A fé voltou a ter cor, a oração voltou a fazer sentido. E com isso, nasceu uma vontade de viver diferente. Não para provar algo aos outros, mas para se sentir viva de novo. O recomeço vinha de dentro. Ela retomou pequenos prazeres. Voltou a dançar em casa enquanto cozinhava. Passou a cuidar das plantas, escreveu cartas para si mesma. O autocuidado virou prática espiritual. Cada gesto de amor próprio era também uma oração. Foi entendendo que sua missão ia além da maternidade biológica. A fé não tirava o desejo de ser mãe, mas a fazia acreditar que podia ser feliz enquanto o milagre não vinha. E essa liberdade mudou tudo.
Agora ela não esperava sentada, ela caminhava, ainda que devagar. E isso era um milagre por si só. As noites ainda eram difíceis às vezes. A dor emocional não some como mágica. Mas agora ela tinha ferramentas. Sabia respirar fundo, sabia onde pedir ajuda, sabia quando parar. E isso era empoderador. A resiliência virou companheira. A fé virou estilo de vida. Ela deixou de se ver como vítima da vida e passou a se ver como protagonista de uma história em reconstrução. Ainda havia espaço para chorar, sim, mas também para sonhar. E no meio dessa reconstrução, uma nova visão começou a nascer. Talvez o amor tenha outros caminhos. Essa visão foi crescendo aos poucos. Em um encontro de mulheres, ouviu o relato de uma mãe que adotou e sua alma se agitou. Algo dentro dela respondeu: isso também é amor. Ela resistiu no início. Tinha medo de se iludir, de se frustrar de novo. Mas a ideia não a deixava em paz. Era como se Deus estivesse sussurrando no íntimo. Há mais de uma forma de gerar vida. E aquilo começou a florescer em seu coração. Ela ainda não sabia como, mas já não descartava mais essa possibilidade. E foi aí que sua força feminina deu um passo à frente. As conversas com Deus voltaram a ser diárias, agora mais sinceras, mais íntimas. Não pedia mais um milagre qualquer, mas pedia sabedoria para entender o propósito. Sentia que estava sendo conduzida, mesmo sem saber para onde. E essa entrega era nova. Era fé sem controle, sem barganha, sem desespero. Era confiança em construção. Aos poucos, ela foi se abrindo para um novo jeito de maternar, mais amplo, mais profundo. E ali, sem saber, ela se aproximava de um divisor de águas que transformaria sua vida. Ela entendeu que antes de maternar alguém, precisava aprender a se maternar. Cuidar de si virou prioridade. O autocuidado deixou de ser luxo e virou sobrevivência. Criou rotinas simples: caminhar no sol, preparar refeições com carinho, dormir melhor. Passou a tratar o corpo com mais gentileza. Não era sobre aparência, era sobre presença. Começou a dizer não para o que a drenava e sim para o que nutria. Sua autoestima ainda cambaleava, mas já não estava mais no chão. Era um renascimento silencioso, mas poderoso. Redescobriu hobbies esquecidos. Pintava, escrevia, assistia filmes antigos com cobertor e pipoca. Parecia pouco, mas esses detalhes curavam o que antes parecia irreparável. A força feminina não gritava. Ela sussurrava em cada escolha de amor próprio. A mulher que antes se via como falha, agora se via como semente, com potencial, com valor. E isso não veio de fora, veio de dentro, da decisão de se cuidar como nunca. Cada dia, um recomeço. Cada cuidado, uma vitória. Cada passo, uma chance de voltar a se amar. Com o tempo, começou a se vestir de forma diferente. Não para agradar ninguém, mas para se sentir viva. Trocou roupas escuras por cores que a faziam sorrir. Trocou a crítica constante pelo elogio sincero. Olhava no espelho e dizia: você está fazendo o seu melhor. Era novo, mas necessário. Aprendeu a se olhar com misericórdia. O corpo que antes rejeitava agora era visto como templo, morada da alma, morada da fé. E isso mudou sua postura, sua voz, sua energia. Era uma nova mulher, nascendo de dentro para fora. Voltar a se amar não apagava o passado, mas ressignificava. Entendeu que não era menos mulher por não gerar, mas mais mulher por escolher amar mesmo assim. O empoderamento não veio de discursos prontos, mas de vivências reais. Escolher continuar era seu maior ato de fé. Cada autocuidado era também uma oração, e cada pequeno gesto dizia: você importa. Isso a sustentou nos dias difíceis, nos julgamentos silenciosos, nos olhares inquisidores. Era uma mulher em reconstrução, e isso por si só era milagre. Também começou a se abrir com outras mulheres. Falou sobre sua dor e foi acolhida.
Descobriu que havia uma irmandade invisível entre aquelas que tinham passado por perdas, infertilidade, adoção. Não era a única. Não estava sozinha. Essa rede de apoio foi bálsamo. Juntas, curavam feridas da alma, riam e choravam, compartilhavam fé, receitas, conselhos. Era como se, finalmente, ela tivesse encontrado seu lugar. Um lugar onde não precisava se explicar, onde podia ser apenas mulher. Inteira, mesmo em pedaços, aprendeu a perdoar também, a si mesma principalmente, por ter se cobrado tanto, por ter se calado, por ter duvidado da própria força. O perdão abriu espaço para a leveza, e com leveza vieram novas possibilidades. Já não olhava mais para o futuro com medo, mas com curiosidade. Já não via o passado como prisão, mas como escola. Tudo começava a fazer sentido, e nesse momento uma certeza surgiu. Ela estava pronta para amar de novo. Não de forma romântica, mas de forma maternal. E o chamado ficou mais forte. A decisão não foi de um dia para o outro. Ela passou meses em oração, reflexão e conversas com outras mulheres que haviam trilhado esse caminho. No início, o medo era maior que a esperança. Medo de não ser aceita, de não saber amar da forma certa, de não dar conta. Mas o desejo era constante, persistente, como um fio invisível puxando o coração. E quando a paz finalmente chegou, ela entendeu. A adoção também é renascimento. É amor sem biologia. É escolha. E ela decidiu. Queria amar alguém que ainda não conhecia, mas que já sentia. O processo foi intenso, burocrático, emocional, desafiador. Teve que lidar com perguntas difíceis, testes, entrevistas, mas nada disso a fez desistir. Cada etapa a fortalecia, como se fosse lapidando seu coração para receber o inesperado. Ela aprendeu mais sobre si mesma naquele período do que em anos de terapia. Descobriu o quanto era resiliente, o quanto sua fé era real. E o quanto o amor pode tomar formas que a lógica jamais explicaria. Não era fácil, mas era certo. O amor estava a caminho e ela sentia isso. A cada visita ao abrigo, seu coração se apertava e se expandia ao mesmo tempo. Olhava aquelas crianças com olhos marejados e alma aberta. E foi em um desses dias que aconteceu. Um olhar encontrou o dela. Um menino pequeno, de sorriso tímido e olhar profundo. Era como se algo antigo se reconhecesse ali. Não sabia explicar, só sentia. E quando segurou sua mão pela primeira vez, tudo fez sentido. Ele não nasceu do seu ventre, mas nasceu naquele toque. E naquele instante, o milagre começou a tomar forma. A adaptação foi um novo recomeço. Teve noites sem dormir, crises de choro, medos antigos que voltaram à tona. Mas também teve sorrisos espontâneos, abraços sinceros e a certeza de que tudo valia a pena. Ela aprendeu a amar com mais coragem, com mais paciência, com mais presença. Maternidade não é ausência de dificuldade, é insistência no amor, mesmo nos dias mais escuros. E ela insistia, porque agora havia alguém que dependia da sua força. E essa responsabilidade se transformou em combustível para continuar. O menino também tinha suas feridas, marcas de abandono, traumas silenciosos, inseguranças. Mas ela não esperava perfeição. Ela queria amar o real. E foi assim, com respeito e afeto, que os dois foram se encontrando. Pequenos gestos construíam pontes, um café da manhã preparado com carinho, uma história contada antes de dormir, um "eu te amo" sussurrado com medo e esperança. Era uma dança entre dois corações que aprendiam a confiar. E a confiança, como sempre, era o início de toda cura. A sociedade ainda questionava. Havia quem olhasse com pena, quem perguntasse se ela não queria tentar de novo, quem sugerisse tratamentos, promessas, milagres compráveis. Mas ela já não precisava mais da validação alheia. Seu milagre tinha nome, cheiro, risada.
A adoção não era plano B, era destino sagrado. E ela defendia isso com sua história, com sua vivência, com a fé que pulsava. Era mãe, sim, com todas as letras, com todas as provas. E com um amor que agora não cabia mais no peito. Transbordava. Com o tempo, o menino passou a chamá-la de mãe com naturalidade. E aquilo era como um selo espiritual, um renascimento para os dois. Ela se lembrava dos dias em que ouviu: "Você nunca será mãe." E sorria, porque agora, ali na sua frente, havia alguém que chamava por ela no meio da noite, que buscava seu colo, que confiava no seu abraço. Era milagre, era resposta, era justiça divina. A fé que sustentou seus dias sombrios agora dançava à luz do amor vivido. E ela sabia, esse era só o começo. Ela já estava inteira, não precisava mais de confirmação. Mas como a vida adora surpreender os corações preparados, algo inesperado aconteceu. Uma ausência no ciclo, um enjoo fora de hora, um teste comprado sem muita expectativa. E então, aquele traço duplo. Ela ficou em silêncio por minutos. Chorou, riu, duvidou. O que antes parecia impossível agora estava ali. Ela estava grávida, naturalmente. Sem intervenções, sem planejamento. Era como se o céu dissesse: "Agora você entende o valor da espera." A notícia veio como um vendaval de emoções, medo, alegria, confusão. Correu para o médico, fez exames, confirmou. Era real, era um milagre, um presente divino depois de anos de negativas e diagnósticos frios. Os médicos não entendiam, ela também não. Mas a fé entendia. Deus tinha seu tempo. E agora ela sabia por que precisou passar por tudo antes. Porque só uma mulher curada é capaz de acolher um novo ser com o coração em paz. E ela estava em paz, grata, pronta para viver mais uma transformação. Contar para o filho adotivo foi um momento delicado. Tinha medo de que ele se sentisse menos amado, mas fez questão de envolver ele em tudo. Mostrou que o amor não se divide, se multiplica. Ele reagiu com olhos curiosos, abraços apertados e perguntas inocentes. Aos poucos, foi entendendo que um irmão vinha aí e que o coração da mãe tinha espaço para os dois. Era bonito ver como o amor crescia entre eles, como a casa se enchia de alegria, expectativa e renovação. A vida, enfim, se expandia. A gravidez foi leve, mesmo com os desconfortos. O corpo doía, sim, mas a alma dançava. Cada ultrassom era um lembrete de que os impossíveis podem acontecer. Cada chute no ventre era uma resposta silenciosa do céu. Ela sentia que estava sendo presenteada por inteiro, pelo que esperou, pelo que sofreu, pelo que insistiu. A fé que sustentou seus anos de dor agora florescia em forma de vida. E isso não apagava o que veio antes. Pelo contrário, tornava tudo ainda mais significativo. Ela carregava 2 milagres, um nos braços, outro no ventre. As pessoas que antes duvidavam agora se calavam. Os que zombaram da sua luta agora se admiravam. Mas ela não carregava orgulho, carregava gratidão. Porque sabia que nem todo milagre é biológico e que seu valor como mulher nunca esteve em um exame positivo. Estava em quem ela se tornou ao longo da jornada. Uma mulher mais inteira, mais amorosa, mais resiliente. O renascimento que viveu foi maior do que qualquer laudo. A força feminina que despertou dentro dela era a verdadeira vitória. A fé não a impediu de sentir medo, mas deu coragem para continuar. Ela se preparava para receber mais um filho, mas também sabia que os desafios viriam. Ainda assim, estava pronta, porque agora sabia que sua maternidade não era coincidência, era propósito, era missão, era plano maior, e essa certeza a fortalecia. O passado não doía mais como antes, era cicatriz, não ferida, era história, não prisão. E ali, entre fraldas, risadas e promessas, ela sentia que o melhor ainda estava por vir.
Com 2 filhos, sua vida virou um turbilhão de afazeres, mas também de sentido. As noites mal dormidas agora tinham um propósito diferente. Os brinquedos espalhados, as mãos pequenas pedindo colo, os risos misturados, tudo isso era sagrado. A maternidade que vive agora é dupla, mas o amor é multiplicado. Ela se vê refletida em cada um dos filhos, o adotivo com sua sensibilidade profunda, o biológico com a energia da novidade. E em meio ao caos, ela se encontra. Descobre força onde antes havia cansaço. A culpa materna ainda aparece. Como dividir tempo? Como dar o melhor de si a 2 filhos com histórias diferentes? Mas ela aprendeu a acolher a própria humanidade. Não busca ser perfeita, busca ser presente. E isso faz toda a diferença. Os filhos não precisam de uma mãe incansável, mas de uma mãe verdadeira, que peça perdão, que abrace forte, que ria alto. A mulher que antes chorava sozinha, agora é espelho para 2 vidas em crescimento. E nesse reflexo, ela também aprende. Também cresce, ela segue cuidando de si, porque entendeu que autocuidado é legado. Ensina os filhos a amarem o próprio corpo, a respeitarem os sentimentos, a viverem com empatia. Mostra com atitudes o que antes nem sabia nomear: resiliência, fé, amor incondicional. Sua rotina é corrida, mas cheia de sentido. E quando se sente sobrecarregada, respira fundo, ora baixinho e lembra: eu pedi por isso. Não com cobrança, mas com gratidão. Ela sabe que esses momentos também são sagrados e que tudo passa, até o cansaço. Os 2 filhos têm personalidades distintas. O mais velho ensina sobre paciência, construção de confiança, cura de traumas. O bebê traz a leveza, a esperança, o novo, e ela se equilibra entre essas 2 experiências com a sabedoria de quem renasceu muitas vezes. Cada filho é um mestre, cada dia uma aula. E nesse aprendizado ela se reconstrói. A mulher que disseram que nunca seria mãe, agora é referência. Não porque venceu, mas porque amou. Não porque provou, mas porque acreditou. E essa fé é a base de tudo. Ela nunca imaginou que sua história tocaria tantas outras mulheres. Começou aos poucos, com conversas sinceras em grupos de apoio, redes sociais, encontros de igreja. Compartilhava suas dores e conquistas com um coração aberto, sem maquiagem emocional. E o retorno foi surpreendente. Mulheres que também ouviram "Você nunca será mãe", encontravam nela um espelho de esperança. Seu testemunho se tornou um farol. Não porque tudo deu certo no final, mas porque ela não desistiu no meio. Isso faz toda a diferença. Cada vez que alguém dizia "Você me deu força para tentar de novo", ela chorava em silêncio. Porque sabia o que era viver com feridas da alma. Sabia o gosto amargo da rejeição, da espera, da comparação. E também conhecia o sabor doce do recomeço. Sua história era um convite ao empoderamento feminino, à cura emocional, à fé ativa. Não era sobre milagres rápidos, mas sobre processos profundos. Sobre plantar no choro e colher no tempo certo. Sobre resiliência quando o chão parece ruir. Ela era a prova viva disso. Em suas falas, sempre reforçava que cada jornada é única, que nem toda mulher será mãe de forma tradicional, e que tudo, bem, a maternidade é só um dos muitos caminhos de amor que existem. O que importa é não se abandonar, é se olhar com carinho, mesmo quando a vida grita, é buscar autocuidado, espiritualidade, equilíbrio. Ela ensinava isso com gestos e palavras. Mostrava que fé não é varinha mágica, é raiz profunda, que sustenta, que mantém de pé, que floresce mesmo em solo seco, e que isso vale para qualquer área da vida. Os convites começaram a chegar, para falar em eventos, encontros de mulheres, podcasts. Sua voz agora ecoava além das paredes de casa, mas não por vaidade, por missão.
Ela sabia que o testemunho tem poder, não para convencer, mas para inspirar. E quantas precisavam apenas de um sopro de esperança para continuar? Ela oferecia isso, com verdade, com vulnerabilidade, com amor. Era como se, ao compartilhar sua caminhada, ajudasse outras a acenderem suas próprias velas no escuro. Isso era sagrado. Nem todo dia era fácil. Ainda existiam cobranças, dúvidas, cansaço, mas agora ela sabia onde encontrar força, na fé que a sustentou desde o início. Ela cultivava momentos de silêncio com Deus, mesmo que curtos. E nesses momentos era como se ouvisse: você está exatamente onde deveria estar. Isso bastava para seguir. A mulher que um dia implorou por uma chance agora era conselheira de muitas. E isso não apagava sua dor passada, dava propósito a ela, transformava a ferida em fonte, e isso era cura. Ela nunca prometia finais felizes, prometia verdade, e mostrava que o milagre pode não vir como se espera, mas sempre vem de algum jeito. Pode vir em forma de adoção, de uma nova carreira, de um amor próprio restaurado. Milagre é transformação, e isso toda mulher é capaz de viver, desde que não desista de si. Ela era a voz que sussurrava isso para muitas. A dor não é o fim, é só um portal. E nessas palavras, sementes eram lançadas, e muitas já estavam brotando. Hoje sua história é símbolo de superação, fé e força feminina. Não porque ela quis ser exemplo, mas porque escolheu não se calar. Escolheu mostrar o que a fé pode fazer quando cultivada com amor. E a cada nova mulher que encontra esperança, em sua jornada ela entende: nada foi em vão, nem a espera, nem a dor, nem os dias escuros. Tudo cooperou para algo maior. E, no fundo, era isso que ela sempre quis: que sua vida fizesse sentido, não só para si, mas para outras também. E fez. Ainda faz. Você leu até aqui porque, de alguma forma, essa história encontrou eco dentro de você. E talvez esteja na hora de fazer o mesmo. Acreditar de novo. Não necessariamente em um milagre igual, mas em uma virada só sua. O que você pode escolher hoje, apesar da dor? Onde está a sua força adormecida? O que está te impedindo de se amar no meio do processo? E não só no final feliz. Nenhuma mulher precisa ter todas as respostas, mas todas merecem se dar novas chances. Se tem algo que essa jornada ensina, é que mesmo os caminhos mais difíceis escondem sementes de transformação. Não ignore as feridas da alma, elas também têm voz. Que tal acolhê-las com carinho e dar um passo de cada vez? A vida nem sempre segue o roteiro que a gente planeja, mas ela sempre pode nos surpreender quando decidimos permanecer. Com fé, com coragem, com autocuidado, com a disposição de florescer, mesmo depois do inverno. E agora eu te pergunto, você tem alimentado sua esperança ou suas desistências? Quem seria você se não tivesse tanto medo de recomeçar? Quais histórias você ainda vai viver se ousar não desistir? Está tudo aí, dentro de você. Basta voltar a ouvir sua própria voz, aquela que sussurra no meio do caos: ainda dá, ainda é possível, ainda existe vida depois disso tudo. Se essa história falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue recebendo conteúdos que tocam a alma feminina. Aqui, cada narrativa é um convite ao renascimento, porque toda mulher merece se lembrar da sua força. E às vezes, tudo o que ela precisa é de uma história como essa para despertar.